A independência é o princípio da queda. Deus estabeleceu uma dinâmica. Eu vou me revelar para você e a gente vai ter relacionamento. E à medida que você se relaciona comigo, eu vou te mostrando mais de quem eu sou, de quem você é. A dinâmica de Deus era relacionamento gera conhecimento. E aí em algum momento o inferno vem para Eva e fala: olha, você não precisa esperar os caminhos de Deus para ter o que Deus quer te dar. Você não precisa de relacionamento para ter conhecimento. Se você comer desse fruto, você vai ter acesso a todo o conhecimento de Deus. Por que era abominável aos olhos de Deus o que Eva fez? Porque Eva quis ter acesso à performance e o resultado de Deus sem ter aliança e relacionamento com Deus. Eu quero ter o conhecimento, mesmo que não haja relacionamento para isso. Eu quero ter o conhecimento, mesmo que não haja convívio para isso. Eu quero ter o conhecimento, mesmo que não haja encontro para isso. O princípio da queda acontece quando o homem se coloca num lugar de independência. Se eu comer, eu tenho tudo que eu preciso. Deus está falando: não, filho. Você não vai acessar no lugar, você tem que acessar de mim, provar e ver de que eu sou bom. Todos os dias eu vou te dar um pouco mais, te revelar mais, eu vou te ensinar mais. Vamos, igreja, alguém comigo? Um Deus que constrói caminhos. Por que Deus constrói caminhos? Porque seria impossível chegar nos lugares que Deus preparou para você se o próprio Deus não te levasse até lá. São caminhos que não existiam para lugares que não existem. Ele promete para Davi um reino, ele promete para Davi um reinado, ele promete para José um governo, ele promete para Abraão ser o pai da fé, mas ele não mostra para onde vai, ele só diz: aonde eu não quero mais que você fique. Irmão, guarda isso. Tão importante quanto saber para onde Deus quer que a gente vá é saber onde Deus não quer mais que a gente permaneça. Não é mais aqui, não é mais agora, não é mais desse jeito. Para onde eu vou? Isso eu falo no caminho. Só sei de uma coisa: sai do lugar que você está e sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Mostrarei. Interessante isso. Sai, tempo presente. Mostrarei, tempo futuro. O que Deus está falando é: sai agora e lá na frente eu vou te dizer o que eu tenho para você. Por que nem todo mundo vive os caminhos de Deus? Porque tem muita gente esperando que Deus revele os caminhos para se mover. Deus me revela o caminho e se fizer sentido eu vou. Não, filho, eu não preciso provar quem eu sou. Ou você crê ou não crê, ou você confia ou não confia, ou você se lança ou não se lança. Quem está comigo aqui, diga amém. Por que os caminhos de Deus o próprio Deus cria? Porque como a gente poderia ir para um lugar que não existe, acessar algo que a gente não pode, com a sabedoria e conhecimento que a gente não tem, se não fosse o próprio Deus? O Deus do impossível constrói caminhos impossíveis para tornar aquilo que era impossível inevitável. Tudo se levantou para tentar parar Davi, mas se Deus disse que ele vai ser rei, esquece, irmão, aceita que dói menos. O rei já foi escolhido por Deus. Tudo se levantou para tentar parar José, prenderam ele, tornaram ele cativo, mas se Deus escolheu ele para ser o libertador e o governador de um povo, esquece, irmão, aceita que dói menos. O inferno perdeu mais uma vez. Deus escolheu o improvável para ocupar um lugar improvável, para fazer o que era impossível. Para que todos vejam que Deus continua sendo Deus. Tentaram parar Jesus, mandaram matar todos os primogênitos de uma geração, por não saber quem ele era especificamente. Vamos matar uma geração inteira, porque no meio de uma geração, o libertador desse povo está entre eles. Então Deus orienta para que Jesus seja escondido no lugar do seu perseguidor, como foi com Moisés. Deus, ele tem uma característica. Se ele fosse homem eu diria até que é ironia, mas é o bom humor de Deus. O bom humor de Deus confunde os que pensam que são, levanta os que sabem que não são, honra os que dependem do grande eu sou. Os caminhos de Deus confundem a sabedoria desse tempo. Os caminhos de Deus são mais altos que os meus. Você pode levantar suas mãos e declarar isso com autoridade. Diga: Pai, eu não entendo tudo, eu não sei tudo, eu não tenho tudo, mas eu decidi confiar que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Diga: eu creio que os seus caminhos são mais altos que os meus. Diga: a sua vontade é mais alta que a minha. Então eu te entrego hoje o governo da minha história. Faz o que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser e do jeito que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. De verdade, será que alguém pode celebrar Jesus aqui nessa noite? Aleluia. Ao longo de toda a história a gente vê Deus construindo caminhos. Como José chegaria
ao trono. Imagina Deus falando, já sei. Eu vou dar um sonho para ele que vai incomodar os seus irmãos vão vendê-lo, quase matá-lo, mas eles, em algum momento alguém vai ser envolvido de temor e vai falar, a gente não pode matar o nosso irmão, vamos pelo menos vender ele como escravo. E aí ele vai ser vendido como escravo, e no meio da cadeia eu vou ser com ele, e as pessoas vão ver que ele tem um favor diferente, vão dar coisas grandes para ele administrar, e ele vai galgando lugares altos em meio a cativeiros, e em algum momento alguém vai precisar de uma revelação de um sonho, eu vou dar para ele a característica de revelações, e aí alguém vai dizer isso para o faraó, e ele vai ter acesso ao faraó. Irmão, talvez se Deus desenhasse isso antes, a gente falaria, esse caminho é óbvio. Mas não era óbvio enquanto José estava preso. Não era óbvio enquanto José estava num poço. Não era óbvio enquanto José parecia esquecido. Irmão, olha para mim. Os caminhos de Deus, eles são interessantes, porque Ele faz aquilo que um dia parecia impossível se tornar óbvio depois que acontece. É óbvio, pois é. É óbvio que no meio de um dilúvio, se você tem uma arca, você vai sobreviver. Mas Noé foi considerado estúpido até as primeiras gotas de chuva caírem. No meio da chuva, no meio do dilúvio, eu imagino alguns olhando para ele e falando, cara, como é que eu não pensei nisso? Esse cara construiu um barco. Por que ele foi o único que se antecipou? Porque ele ouviu os céus. Estava tendo uma mesa com o Luiz Emílio semana passada, ele falou algo que eu achei tão poderoso. Eu estou pregando na velocidade 2 do WhatsApp para dar tempo, amém? Você está comigo? Ele falou, você sabe qual é a diferença de quem caminha com o serviço e quem caminha com o governo? Tem pessoas que servem a Deus, tem pessoas que governam com Deus. Servir a Deus, qualquer um que faz alguma coisa para Deus pode servir. Mas governar com Deus, você tem um pré-requisito, você precisa ouvir os céus. Todo homem que ouviu os céus governou com Deus. Por que José fez o que fez? Porque ele ouviu Deus. Por que Davi fez o que fez? Porque ele ouviu Deus. Quem ouve Deus governa na terra. Quem ouve Deus discerne os caminhos, entende o tempo, o modo. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Os caminhos de Deus, irmãos, são caminhos difíceis, os caminhos de Deus são caminhos desafiadores, mas os caminhos de Deus sempre vão me levar para um lugar de milagre. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Levante suas mãos, diga, eu creio que o Deus de milagres tem caminhos de milagres preparados para mim. Diga, mesmo que eu não entenda, eu confio. Diga, Deus sabe o que é melhor para mim, e eu escolho confiar. Declare com autoridade, isso é tão poderoso, irmão. Declare com autoridade, diga, Pai, você não precisa me provar mais nada. Eu descanso na certeza de que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Deus constrói caminhos. No deserto ele construiu um caminho. Fazia frio, ele se revelava como uma coluna de fogo. Fazia calor, ele se revelava como nuvem para gerar sombra. Quando o povo está diante de um mar fechado, ele abre o mar. Sabe, tem momentos que os caminhos de Deus vão fazer você andar em terra seca, mesmo que haja um mar. Tem momentos em que ele vai te chamar para andar sobre as águas. É por isso que não dá para a gente esperar que Deus sempre faça do mesmo jeito. Quando aquele cego foi curado com lodo, as pessoas ficavam perguntando, mas por que desse jeito? Por que desse modo? Começaram a questionar o cego, por que Jesus curou você com lodo? Porque a gente está sempre querendo entender o modo de Deus, o caminho de Deus, o jeito de Deus. Mas a verdade é, eu só sei que eu era cego e agora eu enxergo. O cego não está preocupado em como vai ser, que caminho ele tomou, ele só sabe que ele não enxergava e agora ele enxerga. Pedro entendeu. Em algum momento, esse homem abriu o mar para que o povo passasse. Hoje ele decidiu andar sobre as águas. E está tudo bem. A gente tem que gastar menos tempo tentando entender o como e gastar mais tempo olhando para quem. Como vai ser, eu não sei, mas quem me prometeu.
vai ser, André? Eu não sei. Como vai pagar? Eu não sei. Como vai se abrir? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: aquele que me prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Se ele disse que vai acontecer, já aconteceu. Se ele disse que vai se abrir, já se abriu. Vamos, igreja, alguém crê nisso? Diga: eu creio que Deus não comunica ideias. Diga: ele gera novas realidades. Quando ele abre a sua boca, alguma coisa precisa acontecer. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!